Irmãos, irmãs em Cristo, vamos orar. Aliás, o assunto hoje é este: orar ou rezar? Rezar ou orar? Algumas pessoas entendem que não há diferença nenhuma. Orar ou rezar é a mesma coisa. Algumas pessoas entendem assim. Mas como a Bíblia não é de particular interpretação, e esta é uma orientação firme de João, né? Não posso interpretar a Bíblia Sagrada, nem eu nem ninguém pode, segundo a minha vontade, segundo aquilo que me agrada, tá? Então hoje nós vamos ver a questão de orar ou rezar. Não é a mesma coisa, não. Eu vou explicar para vocês. Vou falar se a oração do Pai Nosso é uma reza. Enfim, nós vamos conversar um pouquinho nesta terça-feira sobre oração e reza. Eu quero convidar você, nesses dias tão difíceis, né? Nesses dias em que a oração é um consolo muito forte para muitas pessoas. Muita gente se consola, se conforta, se fortalece na oração. Nós vamos falar um pouco de oração. Vamos falar aqui sobre o Salmo 91, 23, que muita gente deixa a Bíblia aberta na casa, né? No Salmo 91, deixa a Bíblia aberta no Salmo 23, porque imagina que isso vai afugentar o diabo. Deus Todo-Poderoso, Pai querido, Pai justo, bondoso, eterno, fiel, Pai verdadeiro, único, Pai poderoso, Pai carinhoso, Pai que não volta atrás. Deus, o nosso Pai e Senhor, não se arrepende nunca. Nunca, 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 nunca. Às vezes a Bíblia, ou na tradução bíblica, se usa Deus se arrependeu. Não, Deus não se arrepende. É uma forma humana de se expressar. E a gente precisa entender isso. Porque Deus é perfeito. Deus é correto em todos os aspectos, em todas as situações. Deus é correto. O que Ele faz é perfeitamente perfeito. E nós queremos nesta manhã, Senhor, dizer que reconhecemos tudo isso. Dizer que estamos aos seus pés, porque Tu és soberano. Nos lançamos aos Teus pés, não de maneira teatral, mas porque não podemos levantar os nossos olhos e contemplar a Tua santidade, porque fazemos parte de um mundo
cheio de pecado, cheio de maldade, cheio de defeito. Um mundo onde não conhecemos as pessoas de maneira como elas são verdadeiramente. Às vezes achamos que conhecemos a pessoa que está do nosso lado, que convive com a gente. E um dia, um belo dia, descobrimos que não conhecemos. E estamos aqui, Senhor, todos os dias para buscar te conhecer mais, te conhecer melhor. Porque temos, Senhor, a consciência de que só amamos quem conhecemos. Não há como amar um desconhecido. Por isso que tentamos todos os dias conhecer melhor o Senhor, crescer um pouco mais na graça, no conhecimento do Senhor, para mais e mais te amar. O que pedimos hoje? Fala conosco. Através da tua palavra, é como o Senhor fala conosco. Ajuda-nos a entender mais, compreender mais, não vivermos de tradições, mas nos sustentarmos na sua graça, na sua bondade, na sua compaixão. Eu quero pedir, Senhor, por aqueles que sofrem, por aqueles que estão enfermos. Quero pedir, Senhor, por aqueles enfermos com dor e aqueles enfermos que não sentem nada. Quero pedir por aqueles que sofrem. Quero pedir pelos milhões de injustiçados neste país e no mundo, pelos abandonados, pelos excluídos. Quero pedir por aqueles que são salvos e por aqueles que até este momento não conhecem a salvação. Fala conosco, Senhor. Livra-nos, ó Deus e Pai Todo-Poderoso, da mentira, de todo tipo de mentira. Continua, Senhor, com as suas mãos remexendo a lama. Esta é minha oração no nome do Cristo Jesus. Amém, Senhor. Irmãos amados e irmãs queridas, se há um lugar ainda que tem muita lama para ser mexida, revolvida, é no nosso país. Não é como tem lama isso aqui. Tem muita coisa que está lá, ó, bem por baixo da lama. Mas o Senhor tem, né? A gente tem pedido em oração: Senhor, mexe nessa lama, revira essa lama, quer dizer, pega aquilo que está lá escondido, traz à tona. Deus tem feito isso. Todos os dias a gente vê Deus trazendo à tona sujeira, né?
Mas, infelizmente, o nosso país é um país injusto. Injusto. É difícil falar isso, viu? Mas é o que eu penso, né? É o que eu penso. De tudo que eu já vi, é o que me sobra a pensar. Eu não acredito plenamente na justiça desse país. Eu não acredito plenamente naqueles que fazem ou que deveriam punir os culpados. Não acredito. E não é de hoje. É duro falar isso. Parece-me que até não é muito correto. Parece-me até que não é politicamente correto falar que não acredita na justiça e naqueles que deveriam pôr a justiça em prática. Mas é o que eu penso, em função das coisas que eu vejo, em função das coisas que eu já vi e que eu leio. A justiça aqui nesse país, não acredito. Para mim, não cabe na minha cabeça, meus irmãos e irmãs, uma pessoa que foi pega no seu local de trabalho, um senador com dinheiro escondido nas partes íntimas. Para mim não entra na minha cabeça esse sujeito continuar como se nada tivesse acontecido. E não explicou. Se explicou, não convenceu. Só um exemplo. Então, não acredito. Sabe por que o nosso povo está perdendo a alegria? Aliás, nós tínhamos uma alegria, sabe, já vou falar do assunto já, mas a gente tem esse tempo aqui, que a gente adora a Deus e a gente conversa um pouquinho, né? As pessoas não sabem eu também não fico falando, né? Porque eu já fui palhaço. Isso não é só, tem provas, né? Isso há muito tempo atrás. E o povo brasileiro, quando se diz que o povo brasileiro é um povo alegre, eu sempre identifico o povo, nós, como o palhaço, a alegria do palhaço. Como é que é a alegria do palhaço? O palhaço às vezes está triste, doente ou passando necessidade, e ele tem que fazer as pessoas rir, porque é a profissão dele, é assim que ele ganha a vida. Então o palhaço não pode se importar, né, com o seu estado emocional, ele tem que fazer rir. E o nosso povo era assim. Ria para não chorar. Hoje já nem isso consegue mais fazer. Olha, houve um problema aí na internet, né? Eu não sei, aliás, acho que é muita gente usando, a internet está caindo, viu? Então agora reconectou, né? Bom, enfim.
Enfim, meus irmãos, minhas irmãs, vamos falar da oração e da reza? Vamos? Vamos lá. Qual a diferença? Talvez você diga assim para mim: não há diferença, é tudo igual. Mas há, viu? Existe uma diferença entre orar e rezar. Entre rezar e orar. Por quê? A palavra reza, eu quando tenho alguma dúvida, eu vou buscar a palavra. O que a palavra quer dizer? Da onde veio essa palavra? Porque é assim que a gente vai tirando as dúvidas. Chama-se etimologia da palavra. A palavra reza, rezar, o verbo, ele tem origem, como a língua portuguesa, no latim. E quando você vai ver sobre rezar, você vai achar que rezar olha, eu estou explicando assim, de uma maneira simplista, claro, para todo mundo entender. Estou facilitando as coisas, né? Então é claro que poderia dificultar, mas para depois facilitar. Eu sou o contrário, eu facilito, já logo de cara. Você vai encontrar que rezar é a mesma coisa que recitar. Recitar. Hoje não se usa muito esse verbo, né? Recitar. Mas as crianças recitavam. Rezar quer dizer ler em voz alta. Rezar quer dizer fazer uma apresentação lendo. Rezar quer dizer repetir ou dizer decor. Gravar e repetir aquilo, decorado. Então, um artista, quando pega um texto, ele decora e depois ele recita o texto. Isso quer dizer rezar. Então a reza, ela é, na verdade, a gente repetir alguma coisa que alguém escreveu. A gente repetir algo da autoria de alguém que a gente aprendeu e daí a gente repete. Isto é rezar. Por mais que você queira mudar isso, não tem jeito. Rezar é isso. Você não vai encontrar, talvez em algumas Bíblias, mas pode ser. Eu acho que não. O termo rezar na Bíblia. Não vai achar. Eu acho que não. Você vai encontrar orar, orando. Por quê? Porque orar também tem a raiz no latim. O verbo orar vem de oro, que quer dizer falar, oral, prova oral, né? Na minha época era assim, tinha a prova por escrita, mas tinha um dia que o professor normalmente era às sextas-feiras. Professora chegava na classe, ele entrava, antes da chamada ele falava prova oral. Ai,
Todo mundo ficava branco já. Oral, falar. Então, orar se encaixa melhor com prece, né? Com conversa. Orar, na verdade, é abrir o coração para Deus. Quando eu oro, eu abro o meu coração. Quer dizer, eu escancaro. Quando estou orando, eu falo coisas para Deus que eu não falo para ninguém. É só para Deus isso. Isso é orar. É falar. É conversar. Orar é uma fala. Por causa disso que não há no mundo verdadeiramente cristão orientação para você rezar. Por quê? Porque reza é falar aquilo que você já gravou. Aí é reza. Ou que você está lendo. Agora orar não, orar é aquilo que vem vindo assim. Vem vindo, você vai falando para Deus. Existem pessoas que, por exemplo, existem algumas rezas na Bíblia. Rezas praticadas por pessoas. Por exemplo, pessoas que fazem de uma prece uma reza. Não é que aquilo é para ser rezado, mas a pessoa faz daquilo uma reza. O Salmo 91, por exemplo, a maioria das pessoas transformam esta oração numa reza. Gravam aquilo e repetem. Isso é reza, não é? Nós acabamos de ver. Aquele que habita é reza. O Salmo 23, tem gente que reza o Salmo 23. Não, eu vou orar. Não, eu vou orar. Não vai orar, você vai rezar. Mas não há, eu posso estar errado, claro. Mas eu não me lembro, sinceramente, de nenhuma ordem bíblica para a gente pegar esses textos, decorar esses textos. Estou citando só um exemplo, o Salmo 91 e o Salmo 23, porque eu entendo que são os mais populares. Mas não há, eu não me lembro de nenhuma orientação bíblica para a gente transformar esses textos em oração. Porque não tem como. A gente vai transformar em reza. É o que a maioria faz. A pessoa está com algum problema lá, acha que o diabo está dentro de casa ou está atacando a casa. O sujeito pega a Bíblia e começa a ler o Salmo 91. Uns já sabem até decor o Salmo 91, o Salmo 23. Ah, pastor, mas eu não estou concordando com você, porque Jesus ensinou uma oração, que é a oração do Pai Nosso, que é a oração dominical. Irmãos, se a gente for contextualizar aquilo que Jesus ensinou, a gente não tem como a gente entender a oração dominical, a oração do Pai Nosso,
como se Jesus estivesse determinando que os discípulos aprendessem aquilo e repetissem aquilo ao longo do tempo. Porque o próprio Jesus, né, ele diz assim: não useis de vãs repetições. Vãs repetições, quer dizer, ficar repetindo a mesma coisa, como se isso fosse obrigar a Deus ou levar a Deus a fazer aquilo que a gente quer. Jesus também, eu já vi assim pessoas que ficam normalmente em algumas denominações. Você vai antes do culto, o sujeito fica 1 hora ali repetindo e depois já não tem mais o que falar. Porque chega 1 hora que falta, aí começa a repetir. São as vãs repetições. São aquelas murmurações. São aquelas preces longas e que acaba confundindo quem está verdadeiramente orando. Tem gente que gosta daquelas orações longas. O sujeito fica, olha, porque eu fico de joelho não sei quanto tempo. Eu não consigo. Primeiro que o meu joelho parece que vai explodir de dor. Segundo que chega 1 hora que você vai começar a repetir aquilo que você já falou. É coisa humana isso. Não é pelo tempo que se fica orando de joelho, ou sentado, ou plantando bananeira, não importa a posição. Aliás, eu tenho uma pregação, acho que de uns 2, 3 anos atrás, né, que fala das posições mais incomuns das orações. Né? Posições assim que você... Porque às vezes a pessoa está lendo, mas ela não se atenta, porque a Bíblia é esclarecedora, né? A posição que o sujeito estava, na hora que ele estava orando. E essa pregação que eu tenho fala das posições mais inusitadas de oração. Você acha que eu vou orar no banheiro? Oh, isso é um desrespeito. Desrespeito o quê? Você acha que foi Deus que te fez? Você acha que Deus não sabe que você tem, que você faz xixi, que você faz cocô? Você acha que Deus não sabe isso? Foi Ele que te fez assim. E se não fosse essas maneiras que Deus criou para a gente expulsar de nós aquilo que a gente não usa na alimentação, nós não viveríamos. Nós nos contaminaríamos nos primeiros dias de vida e morreríamos por infecção generalizada. Você está me entendendo? Deus sabe, foi Deus que fez a gente. Essa coisa de, oh, mas eu estou nu, eu vou orar. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Isso é coisa de gente que não lê a Bíblia. Ah, mas eu estou no banheiro aqui, eu vou orar. Eu estou fazendo as minhas... Ora em qualquer lugar, irmão, de qualquer jeito. Porque a oração não pode ser uma coisa programada. Eu entendo assim, que não pode ser programado. Eu acho que oração programada é compromisso.
E oração não é compromisso. Oração é falar com Deus. Não foi isso que nós acabamos de ver? Por causa disso que eu expliquei o que quer dizer rezar e o que quer dizer orar. A oração é qualquer instante. Você pode orar a hora que você quiser, no lugar que você estiver. Onde? Eu estou andando de carro, vou orar. Não é o meu caso, né? Não tem nem carro. Estou andando de moto, vou orar. Não é meu problema, ora. Problema nenhum. Não preciso ficar me exibindo. Paro no trânsito, estou lá. Senhor, não precisa isso. Aliás, Cristo repudia este tipo de oração, aos berros, aos gritos, para que todo mundo ouça, para que a pessoa que está orando chame atenção para ela. Porque o que Jesus fala nesses casos? Que a pessoa já recebeu o que ela tinha que receber, aquilo que ela estava buscando, na verdade. O que Cristo entende que as pessoas que fazem isso estão buscando? Atenção, não de Deus, das outras pessoas. E elas já receberam. Claro, se eu parar num sinaleiro, né, no meio de dois carros, e diz, meu Deus, não sei o que, as pessoas vão ficar olhando para mim. Já recebi a atenção. Eu posso orar. E a Bíblia traz tantos exemplos de oração, de preces, que mostram que a oração é, na verdade, algo espontâneo. A oração é o ser humano falando com Deus. A oração deve ser, a oração bíblica, algo diferente do recitado, do decorado. Não é que você não possa pedir as mesmas coisas, não é isso. Mas a oração é aquela coisa que vem vindo. Você está falando com Deus, aí você se lembra daquilo, Senhor, né? Como se Deus não soubesse. A própria Bíblia diz que antes da palavra vir na nossa boca, Deus já sabe. Então, Senhor, eu estou aqui me lembrando dos meus filhos. Oh, Senhor, me lembro também aqui dos meus netos. E vai conversando. Isso é oração. Só para você ter ideia do que é uma oração, da diferença entre reza e oração. Reza e oração. A Bíblia nos ensina a orar. Não ensina a rezar. Então, para você ter ideia do que é uma coisa e do que é outra, a reza você sabe. Não sabe? Mas dá uma lida lá, o que é uma oração, por exemplo. Leia primeiro das Crônicas, capítulo 29, versículos do 11 ao 13. Aquilo é uma oração. Jonas, capítulo 2, versículos do 1 ao 10. Leia lá. O ladrão na cruz, Lucas 23, 42. Jesus, em João 11, 41, 42. Mas é a oração do Pai Nosso. Jesus está mostrando, né, que as nossas orações, mesmo sendo espontâneas, elas precisam seguir algumas regras de agradecimento, de glórias a Deus. Assim, nós temos uma regra básica num termo de oração. Quando a gente encerra a oração, o que a gente diz? Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é? O que Cristo está mostrando na oração do Pai Nosso é exatamente isso.
um modelo. Não é para ficar repetindo. Você pode. Não tem para você pode repetir. Mas não de maneira mecânica. Sabendo aquilo que você está falando, como se aquilo tivesse vindo de dentro de você. Pai nosso, que estais no céu, santificado é o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, na terra, no céu. A vontade de Deus é soberana. Tem gente que diz, eu determino. Mas como que você determina? Você determina o quê? Primeiro que, para mim, me deixa extremamente irritado quando eu ouço uma pessoa dizendo, eu determino. Não, pastor, eu estou determinando para a doença. Por favor. Então você é patético duas vezes. Primeiro por determinar. E depois dizer que você está falando com a doença, você está conversando com o vírus, com a bactéria, com o abscesso, com o câncer. É isso que você está me dizendo? Então conversa com o vírus aí do Covid. Ó, não chega perto de mim não, hein? Aqui não, Baragulé, não vem não. Fala para ele isso então. Não, as pessoas estão falando como com Deus. Ou então, elas estão determinando para o diabo, como se toda doença fosse trazida pelo diabo, como se nós não tivéssemos responsabilidade nenhuma. Nós não temos responsabilidade, então a gente não tem pecado, né? Se não tem responsabilidade, não tem pecado. Reserve, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu sei que os tempos são corridos, são difíceis, né? Eu tenho passado momentos assim, diferentes, né? Não é fácil, sei lá, mas reserva um tempo, um lugar. Não sei, eu gosto muito de orar andando. Eu saio para andar e vou orando. Às vezes balbuciando, às vezes só em pensamento. Cada um tem um jeito. Mas fala com Deus. Fale sobre as suas alegrias. Fale com Deus sobre as suas necessidades, sobre os seus anseios. Fala. Ele vai te ouvir. Fique íntimo de Deus. É como se você tivesse, hoje a gente não pode mais fazer isso, hoje aliás, né? Mas na minha época de adolescência, se a gente tinha um amigo mesmo, a gente andava com a mão no ombro dele. Né? Não era uma coisa grudadinha, mas punha a mão no ombro da pessoa e andava. Anda assim com Deus, com a mão no ombro, conversando com Deus, com respeito, com temor, porque Ele é Deus. E eu tenho certeza, meu irmão, minha irmã, certeza mesmo, viu? Não pense que é coisa de pregador, não. Eu tenho certeza absoluta que você vai encontrar em Jesus o seu melhor amigo. Jesus é o meu melhor amigo. Qualquer momento é a Jesus que eu recorro. Eu vou lá aos pés, Senhor, me ajuda, o que eu faço? Eu sei que são coisas que eu tenho que resolver. Eu estou com um problema aqui agora que eu preciso resolver. Eu preciso mudar daqui, né? Me foi pedida a casa que eu moro. Eu preciso mudar. Entendeu? Eu sei que é um problema que eu tenho que resolver. Eu tenho que resolver. Mas eu peço, Senhor, me ajuda. Eu tenho as minhas limitações financeiras, né? Eu quero um lugar tranquilo. Vai conversando com Deus.
e Ele está sempre disposto a nos ouvir e nos ajudar. Ó Deus e Pai Todo-Poderoso, grande, poderoso é o Senhor, tudo pode, né? Não há coisa que o Senhor não possa. O Senhor é aquele que nos ampara nos momentos difíceis. O Senhor é aquele que nos sustenta em tudo, no pão, na comida, na água, na roupa. O Senhor é aquele que nos ajuda a nos afastarmos do pecado. Quantas vezes o pecado vem batendo na nossa cara, assim, parece que tapeia a gente, né? E o Senhor nos dá a graça, a força para superarmos. Quantas vezes a gente não concorda com determinadas coisas, principalmente nesse mundo, nesse país que a gente vive. Às vezes a gente tem vontade de fazer algumas coisas, e aí o Senhor diz: olha, te aquieta, porque você é só um viajante. Você não vai mudar nada. Não se esqueça que você tem uma família, você tem filhos, netos, e o Senhor é bom em todos os aspectos. Fale mais com Deus, meu irmão, minha irmã. Fale mais com o Senhor, não tenha vergonha. Abra seu coração, fale coisas que talvez você não fale para sua esposa, talvez você não fale para o seu marido. Fale com Deus coisas que talvez você não fale para o seu pai, para sua mãe. Fale com Deus, porque Ele foi que fez você. Eu te agradeço, Senhor. O Senhor é bom. E eu te louvo no nome do Cristo Jesus. Amém.